Olá, meu povo de Deus, meu povo querido, uma belíssima tarde para você. Estamos aqui na Rádio JC Guaçucê, todos os sábados a partir das 14 horas, levando a você o melhor. A cada sábado, um novo tema, e você pode mandar para nós as suas sugestões, ligando para nós no 088-981-714272. Hoje é 7 de outubro de 2023 e já começou o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E que possamos levar o nosso pensamento a Deus neste momento, pedindo a sua proteção e que Ele possa nos libertar, né? Libertar o nosso coração das nossas angústias, da nossa falta de fé, da nossa falta de humildade. E que Ele possa tirar, sim, o que não nos faz bem, né? Que Ele possa tomar a frente da nossa vida, libertando-os de todo o mal. Então, digamos assim, meu irmão, eu creio, Senhor, na tua misericórdia. E você, meu irmão, é o nosso convidado especial nessa tarde maravilhosa. Fique conosco. Hoje nós temos como tema os santos anjos da guarda. Invoquemos então, meu querido ouvinte, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fiquem agora com José Rodrigues. Boa tarde, José. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema os Santos Anjos da Guarda. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas do professor Felipe Aquino. Esta semana, meus amados irmãos, foi uma semana muito intensa, de muitas festividades, pois celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus no dia 1º, os Santos Anjos da Guarda no dia 2, São Francisco de Assis e outros grandes santos da nossa igreja. Neste mês que é o mês das missões, vamos falar dos Santos Anjos, hoje, que tem a missão de nos guardar e nos proteger e nos guiar no caminho da salvação. O Catecismo da Igreja diz que a existência dos seres espirituais não corpóreos, os anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 328. Nenhum católico pode então negar a existência dos anjos. Eles são criaturas pessoais e imortais, puramente espirituais, dotados de inteligência e de vontade, e superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 330. São Gregório Magno disse que quase todas as páginas da revelação escrita falam dos anjos. A Igreja ensina que, desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção, Salmo 90, versículos 10 a 13, e por sua intercessão. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os salva, Salmo 33, versículo 8. São Basílio Magno, doutor da Igreja, disse: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor, para conduzi-lo à vida. Isto é, temos um anjo da guarda pessoal. Jesus disse: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 10. A liturgia do dia 2 de outubro celebra os santos anjos da guarda desde os séculos XVI, festa universalizada por Paulo V. Ora, se a Igreja celebra a festa dos anjos da guarda, é porque de fato eles existem e cuidam de nós, nos protegem, iluminam, governam nossa vida.
ajudam-nos como ajudou a Tobias, mas para isso é preciso crer neles, respeitá-los, não afugentá-los pelo pecado. Um dia um rapaz me disse: eu não vejo pornografia na internet porque tenho vergonha de meu anjo da guarda. A melhor homenagem a nosso anjo é viver uma vida sem pecados, buscando, com a sua ajuda, fazer a vontade de Deus. A tradição da Igreja acredita que nosso anjo da guarda tem a tarefa de oferecer a Deus as nossas orações, apoiar-nos e proteger-nos dos ataques do diabo, que tenta nos fazer pecar e perder a vida eterna. Então, nada mais importante que ter uma vida de intimidade com nosso anjo da guarda, invocá-lo constantemente e colocar-se debaixo de sua proteção. Desde criança aprendi com minha mãe esta oração: Santo anjo da minha guarda, a quem eu fui confiado por celestial piedade, iluminai-me, guardai-me, regei-me, governai-me. Amém. Nunca deixei de rezar essa oração. Então, o melhor a fazer é não fazer nada sem pedir a luz, a proteção, o governo do bom anjo que o Senhor colocou como guarda e custódio de nossa vida, do batismo até a morte. É por isso que muitos papas, como o Papa João XXIII, revelaram a sua profunda devoção pelo anjo da guarda, sugerindo, como também disse Bento XVI, de expressar a sua própria gratidão pelo serviço que ele presta a cada um de nós e de invocá-lo todos os dias com o Ângelus Dei. O Santo Padre Pio teve um relacionamento profundo com o anjo da guarda. São inúmeras as passagens de sua vida com o seu anjo e com os dos outros. Certa vez ele disse a uma pessoa: nós rezaremos pela sua mãe, para que o seu anjo da guarda lhe faça companhia. Invoque o seu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Então, meus amados irmãos, São Padre Pio de Pietrelcina tinha esse relacionamento profundo de intimidade com seu anjo da guarda, que o acompanhava sempre e que também lhe transmitia a mensagem dos seus filhos espirituais, pedidos de oração e de intercessão. Também lhe traduzia as cartas que ele recebia dos filhos espirituais que não falavam o italiano. Sabemos que ele também só falava o italiano, não falava outra língua, além do italiano e do latim. Mas o anjo da guarda lhe transmitia a mensagem, traduzia as cartas dos seus filhos espirituais. Santa Gema Galgani também era orientada pelo anjo da guarda para que ela assim pudesse aperfeiçoar, melhorar a sua conduta e santificando-se dia a dia com a ajuda do seu anjo. Alguns perguntam se é possível saber o nome do nosso anjo da guarda. A Igreja não fala sobre isso, ela apenas conhece o nome dos 3 grandes arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Portanto, se alguém sabe o nome do seu anjo, é uma revelação particular, que não tem a confirmação da Igreja. O mais importante é ter um relacionamento vivo e fervoroso com o nosso bom anjo protetor durante toda a vida. Os anjos, de fato, são uma presença constante e fundamental na história da salvação. É justamente por meio deles que muitas vezes Yahvé obra e envia mensagens ao povo de Israel. Assim acontece no sonho de Jacó, relativo à escada da qual subiam e desciam os anjos, e quando o mesmo Jacó lutou contra um anjo, permanecendo ferido no quadril. É um anjo que segura a mão de Abraão, que estava para sacrificar o filho. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí
a mensagem de Deus enviada a Abraão e a tantos outros escolhidos por ele no Antigo Testamento, a presença dos anjos na vida de Abraão, quando Deus envia os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, antes eles passam e visitam Abraão, e Abraão fica intercedendo por estas cidades, e Jacó, como vimos aí citado, que teve a visão no sonho de anjos subindo e descendo, ou seja, os que subiam já tinham descido, e também quando lutou com o anjo do Senhor, ferindo-o na perna. Então, os anjos de fato são uma presença constante, meus amados irmãos, na nossa vida, na história da salvação do povo de Deus. No livro do Êxodo, no entanto, narra-se que, ao atravessar o mar, um anjo protegia os israelitas dos egípcios. O mesmo anjo os guiará depois no deserto. Lembra-se também os anjos enviados pelo Senhor para salvar Ananias, Azarias e Misael, trancados em uma fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor. Então nós vemos aí esta passagem do livro de Daniel, onde Deus envia o seu anjo para proteger Ananias, Azarias e Misael, os quais permaneceram fiéis a Deus, não adorando a outros deuses. Também vemos Deus enviando o seu anjo para proteger Daniel na cova dos leões. A mesma vinda do Salvador é anunciada ao povo de Israel por meio de um anjo que a tradição associa ao arcanjo Gabriel. Estes últimos são somente alguns exemplos da vivíssima presença dos anjos no Pentateuco. Outros também se encontram no Novo Testamento, como também na vida de muitos santos e beatos. Os hebreus, sempre muito atentos à palavra de Yahvé, por meio de um meticuloso estudo da Torá, como só os rabinos o sabem fazer, conseguiram extrair até 72 nomes de anjos que a Igreja Católica nunca reconheceu, exceto os 3 arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, porque não são explicitamente mencionados na Bíblia. Houve um tempo, no entanto, em que a Igreja venerava os assim chamados 7 anjos plenários, também chamados de os 7 governantes do mundo e os 7 tronos. Os seus nomes pareciam até mesmo nos missais utilizados na época nas vésperas dos 7. Esses anjos, considerados arcanjos, subdividiam-se em maiores, Miguel, Gabriel e Rafael, encabeçando hierarquias criativas, e em menores, Uriel, Escaltiel, Jeudiel, Bartiel, também chamados de os regentes da terra, aqueles que governam os 4 elementos, fogo, ar, água e terra. Esta tradição, mantida por vários séculos, teve origem na revelação feita pelo arcanjo Rafael a Tobias, o qual apresentou-se ao profeta como um dos 7 anjos que estão sempre prontos para entrar na presença da majestade do Senhor. Por volta da segunda metade do século XVII, depois de muitas disputas, os nomes foram excluídos dos missais, sob a alegação de que o arcanjo Rafael não revelou nenhum outro nome fora do seu. No entanto, a existência dos anjos é considerada um artigo de fé da Igreja Católica, manifestado explicitamente no símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um Deus, um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Da criação dos anjos, então, fala-se em ambos os testamentos, no Novo e no Antigo. Ao longo da história,
Os anjos têm sido objeto de inúmeras considerações teológicas por parte dos padres e doutores da Igreja, teólogos e exegetas, entre os quais Hilário de Poitiers, Jerônimo, Agostinho, Cassiano, Boaventura, Bernardo Abade, Cirilo de Jerusalém e Tomás de Aquino. No Catecismo de São Pio X, o tema é abordado com especial cuidado e uma clareza única. Os anjos, em essência, são seres imortais e espirituais, com uma inteligência e uma vontade superior à nossa. Eles vivem num estado de felicidade perpétua, cujo objetivo principal é a adoração de Deus em torno de seu trono, a partir do qual são iluminados. Então, meus amados irmãos, a felicidade perpétua dos santos anjos consiste em adorar a Deus em seu trono, em torno do seu trono glorioso. Nós vemos isso na visão de São João em Apocalipse, onde os anjos adoram a Deus no seu trono. Vemos também no chamado de Isaías, que vê um anjo na presença do Senhor, o qual tira uma brasa e toca os lábios do profeta Isaías. E em tantas outras passagens, meus amados irmãos. Eles também são chamados de príncipes da corte celestial e embaixadores da vontade de Deus, e operam de forma invisível entre os homens. O pseudo Dionísio, o Areopagita, afirma no De Celeste Hierarquia que os anjos são divididos em 3 hierarquias, cada uma das quais está dividida em 3 coros, que, por sua vez, se distinguem entre si pelas suas tarefas, cores, asas e outros sinais distintivos. Nesta subdivisão estão também os anjos da guarda, que se dizem serem comandados pelo arcanjo Rafael, explicitamente mencionado no Salmo 90, que tem a tarefa de guiar e proteger a pessoa a ele confiada. Cada cristão, de fato, tem o seu anjo da guarda, que o protegerá ao longo de toda a sua vida terrena, do nascimento à morte. O anjo da guarda também tem a tarefa de oferecer a Deus as nossas orações, apoiar-nos e proteger-nos dos ataques do diabo, que tenta de qualquer forma fazer-nos o mal e sujar a nossa alma, para impedir-nos de alcançar a vida eterna. Ele basicamente tem uma função salvífica para a nossa alma. Então, meus amados irmãos, o anjo da guarda é aquele que sussurra ao nosso ouvido para que algo que nós pensamos em fazer ou realizar não está de acordo com a vontade de Deus. É aquele sentimento que nos provoca a não ir a determinado lugar, porque provavelmente acontecerá algo que nos ferirá ou algo que vá nos fazer pecar. Então, se nós tivermos uma intimidade, buscarmos esta intimidade com o nosso anjo da guarda, cada vez mais vai ficar claro para nós a sua voz. É por isso que muitos papas, de todos deve ser lembrado o Papa João 23, revelaram a sua profunda devoção pelo anjo da guarda, sugerindo, como também disse Bento XVI, de expressar a sua própria gratidão pelo serviço que ele presta a cada um de nós e de invocá-lo todos os dias com o Ângelus Dei. Oração que a Igreja, na sua profunda sabedoria, formulou propositalmente, pedindo para iluminar o nosso caminho, para saber discernir a vontade de Deus nos fatos da vida e combater as ciladas do demônio. Então, meus amados irmãos, a oração do Ângelus Dei, aquela oração simples, curta, em que nós contemplamos a mensagem do arcanjo Gabriel, a Imaculada Virgem Maria e rezamos as Ave Marias, uma oração curta,
mas de uma profundidade tamanha que nós não temos ideia e que vai nos aproximar cada vez mais do nosso anjo da guarda. Devemos rezá-la todos os dias, pedindo a orientação do nosso anjo, cultivando assim um momento de intimidade, de conversa com o nosso anjo da guarda, para que esta relação possa crescer em intimidade e em profundidade, como ocorreu com os grandes santos e místicos da nossa igreja, os quais tinham um relacionamento profundo e de intimidade com o seu anjo da guarda. São Padre Pio disse uma vez que devemos dar trabalho ao nosso anjo da guarda, ou seja, pedir para que ele realize coisas, vá à nossa frente, nos proteja, mande mensagem, pedindo a intercessão dele, para que nós possamos assim nos resguardar das ciladas do demônio. Então, ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandai os vossos anjos para guardar-nos, concedei-nos que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Rezamos na oração deste dia em que a Igreja celebra o Anjo da Guarda. Esta celebração teve início na Espanha no ano 400 e acontecia juntamente com a festa dos arcanjos, mas a partir do ano de 1670 foi fixado pelo Papa Clemente X no dia 2 de outubro para diferenciar e exaltar a figura do anjo da guarda. A mesma celebração foi universalizada pelo Papa Paulo V. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos para a nossa conversa. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo, para continuarmos a falar dos santos anjos. Cremos que a existência e presença dos anjos é uma verdade de fé. A tradição nos mostra que os anjos são seres perfeitos, dotados de inteligência e livre-arbítrio, participantes da graça de Deus. A doutrina acerca dos santos anjos nos é apresentada desde a palavra de Deus, perpassando pela sabedoria dos santos e padres da Igreja. São Basílio o Grande afirma que cada qual tem um anjo para dirigi-lo, como pedagogo e pastor. É o ensinamento de Moisés. Santo Agostinho nos diz: como podem os anjos estar longe quando nos foram dados por Deus para ajudar-nos? São Tomás de Aquino também nos ensina que o homem é governado e amparado pelos anjos, que representam um instrumento da providência especial de Deus para cada um. São Francisco de Sales ensina que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e de informar-nos se elas foram atendidas. A palavra de Deus nos ensina na liturgia: assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Esta e outras passagens afirmam e confirmam esta doutrina, que ao longo dos séculos veio sendo conhecida, aperfeiçoada e consolidada pela doutrina e sagrada tradição. Somos felizes de sermos amparados pela misericórdia e auxílio de Deus através dos santos anjos. Ao coro celeste nos unimos em uma oração e rezamos: ó santo anjo de minha guarda, cuja proteção com admirável providência me encomendou o Altíssimo desde o primeiro instante de minha vida, dou-vos graças pelos cuidados que tivestes por mim, por me haverdes livrado dos perigos espirituais e corporais. A vós me recomendo de novo, ó meu glorioso protetor. Defendei-me dos perigos e ajudai-me com as vossas santas inspirações, para quem, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois da vossa companhia
na pátria celeste. Amém. Então, meus amados irmãos, eu particularmente dei muito trabalho ao meu anjo da guarda, né? E agora nós vamos falar um pouco da importância do anjo da guarda. Então, qual a importância do anjo da guarda? Na minha vida foi de grande importância, me protegeu de grandes perigos, de grandes acidentes, pois fui uma criança bastante travessa. O catecismo da igreja diz que a existência de seres espirituais não corpóreos, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Então, como vem reafirmando esta verdade de fé no catecismo da Igreja Católica. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição, nos diz o catecismo. Nenhum católico pode então negar a existência dos anjos, no parágrafo 330. Então a Igreja ensina que desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção. Nós vemos isso no Salmo 90, no Salmo 33, né? E em tantas outras passagens da Sagrada Escritura. Então, a igreja celebra o anjo da guarda do dia 2 de outubro e desde o século XVI. Meus amados irmãos, é uma graça tremenda que Deus coloca em nossas mãos e que muitas vezes não sabemos como invocá-lo, como estar em diálogo constante com Ele, que muitas vezes nos esquecemos, mas que tem uma grande importância na nossa caminhada como Filho de Deus. Ele que nos guarda e nos protege, que nos guia até a salvação. Então a importância é primordial, a presença do anjo da guarda em nossa vida. Invoquemos ele a cada instante do nosso dia. Então, ó santo anjo da minha guarda, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Uma oração simples, curta, mas que tem um efeito estrondoso na nossa vida de oração, no nosso dia a dia. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em honra dos santos anjos e fazei que, velando sempre ao nosso lado, nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Esta é a oração sobre as oferendas no dia 2 de outubro. Ó Deus, que alimentais com tão grande sacramento a nossa peregrinação para a vida eterna, guiai-nos por meio dos vossos anjos no caminho da salvação e da paz. Oração depois da comunhão. Então nós vemos aí uma oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão que está no missal, na celebração do dia 2 dos Santos Anjos. Então a igreja reza conforme ela crê, lex orandi, lex credenti. Pelas orações acima oficiais em nossa liturgia, vemos que a igreja não tem dúvida sobre a existência e ação dos anjos. Quem negar isto se põe voluntariamente fora dos ensinamentos e da fé da igreja e deixa de ser plenamente católico. Embora o magistério da igreja não tenha definido como dogma de fé a tutela dos anjos sobre os homens, alguns santos doutores da igreja afirmam a mesma concepção judaica de que o povo de Deus, as dioceses, as nações, etc., e cada pessoa tem um anjo protetor particular. Não há por que não acreditar, não aceitar tal concepção. São Basílio Magno afirmou que cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. E também cada país tem o seu anjo protetor, o seu anjo da guarda. Nós vemos isso no livro de Daniel,
quando ele tem a visão que o anjo vem dizer que estava numa batalha com o anjo de outra nação e que Miguel veio ajudá-lo a combater este anjo para que o povo de Israel fosse libertado. Então, nós vemos aí o anjo da guarda de cada país. E cada país tem o seu anjo da guarda, bem como cada pessoa tem o seu anjo da guarda, acreditando ou não. Então, no texto do Êxodo, que a igreja coloca no dia 2 de outubro, diz o seguinte: assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportarás vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos hebreus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Êxodo 23, versículos de 20 a 23. Então aproveitemos esta importante data em que a igreja comemora a festa do nosso Santo Anjo da Guarda. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí a passagem do livro do Êxodo, vemos também no livro de Josué, quando vai derrubar os muros e combater lá em Jericó, em que ele vê um homem de grande estatura e ele pergunta se ele está com ele ou com os inimigos, e o anjo vai responder que é da parte de Deus. E aí nós vemos a presença física do anjo combatendo pelo povo de Israel na batalha em Jericó. Então, que nós possamos cada dia mais, meus amados irmãos, cultivar esta intimidade com o nosso anjo da guarda. Os anjos oferecem a Deus as nossas esmolas, recolhem os nossos desejos, fazem valer também diante de Deus os nossos pensamentos. Sejamos felizes de ter amigos tão prestativos, intercessores tão fiéis, intérpretes tão caridosos. Porventura não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos estão presentes desde a criação do mundo. São eles que fecham o paraíso terrestre em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Protegem Ló, Gênesis 19. Salvam Agar e seu filho, Gênesis 21, versículo 17. Seguram a mão de Abraão para não imolar Isaque, Gênesis 22, versículo 11. A lei é comunicada a Moisés e ao povo por ministério deles. São eles que conduzem o povo de Israel. Êxodo 23, versículo 20 a 23. Eles anunciam nascimentos célebres. Juízes 13. Indicam vocações importantes. Juízes 6, versículo de 11 a 24. Isaías 6, versículo 6. São eles que assistem aos profetas, primeiros reis, capítulo 19, versículo 5. Nos evangelhos eles aparecem na infância de Jesus, nas tentações do deserto, na consolação no Getsêmani. São testemunhas da ressurreição do Senhor, assistem à igreja que nasce e os apóstolos, enfim, prepararão o juízo final e separarão os bons dos maus. Toda a vida de Jesus foi cercada da adoração e do serviço dos anjos, desde a encarnação até a ascensão. Eles o acompanharam. A Sagrada Escritura diz, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: adorem-nos todos os anjos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Até hoje,
A igreja continua a repetir o canto de louvor que eles entoaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Lucas 2, versículo 14. São eles que protegem Jesus na infância, são eles que servem Jesus no deserto, o reconfortam na agonia mortal. Eles o poderiam salvar das mãos dos malfeitores se assim Jesus quisesse. Da mesma forma que os anjos acompanharam a vida de Jesus, acompanharam também a vida da igreja e a beneficia com a sua ajuda poderosa e misteriosa. Então nós vemos as passagens de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 18 a 20, capítulo 8, versículos de 26 a 29, capítulo 10, versículos de 3 a 8, capítulo 12, versículos de 6 a 11 e 27, versículos 23 a 25. Eles abrem as portas da prisão, Atos 5, versículo 19. Encorajam Paulo, Atos 27, versículo 23 e seguinte. Levam Filipe ao carro do etíope, Atos 8, versículo 26 e seguintes, etc. São Paulo acentua a subordinação dos anjos a Cristo, vitorioso sobre o pecado e a morte. Hebreus, capítulo 1, versículos 7 a 14, Efésios 1, 21, Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Na festa dos santos arcanjos, a igreja reza ao Senhor assim: Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Oração do dia. O catecismo nos ensina que, ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 336. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos. Mateus 25, versículo 31. Então, nós vemos aí, meus amados irmãos, a ação dos santos anjos, desde o chamado de Abraão na Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, a ação dos anjos na Sagrada Escritura, a vida do povo de Deus. Então, os anjos guardam o mundo, guardam a nós. Então, as passagens bíblicas sobre os anjos relacionados com anjos que têm encargos diversos nos permitem entender a ideia quase unânime dos padres da Igreja de que são os anjos que realizam a obra e a lei de Deus com respeito ao mundo. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí por estas passagens. Também vemos na leitura de hoje, o Evangelho de hoje, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?
O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o anúncio feito pelo arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Nós vemos também que a Virgem Maria, ela perturbou-se com as palavras do anjo. Então, daí nós podemos entender que a nossa mãezinha, a Imaculada Virgem Maria, tinha intimidade com os anjos e que a presença dos anjos não lhe perturbava, não lhe causava estranheza, como também na vida de grandes outros santos. E o anjo vai dizer também que a prima da nossa mãezinha, a Imaculada Virgem Maria, concebeu na velhice a Isabel. O anjo Gabriel foi enviado também para fazer este anúncio do nascimento de João Batista, mas que o seu pai duvidou, né, e ficou mudo. Então Zacarias ficou mudo até o dia em que anunciou o nome de João, seu filho. E nós vemos em tantas outras passagens a presença do anjo da guarda. Então não é um dogma de fé, porque nunca se teve dúvida, nunca, em nenhum momento da história da igreja, foi questionada a vida dos anjos, a presença dos anjos aqui entre nós, como companheiros fiéis de Deus, enviados por Ele para que possam nos conduzir à salvação eterna. Então, esta foi a nossa conversa sobre os santos anjos, meus amados irmãos. Espero que tenham gostado desta nossa conversa, deste nosso diálogo. Rezemos uma Ave Maria pedindo a intercessão dos santos anjos, intercessão da nossa mãezinha do céu, pela igreja, por nós, igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, e aqui cito o nosso bispo, Dom Geraldo, pelos sacerdotes e vocacionados, e aqui cito o nosso pároco, Padre José Evanilson. E você, meu amado irmão e ouvinte, possa citar o nome do seu bispo, do seu pároco, para que os santos anjos, que também estão na presença e na vida sacerdotal, não somente o anjo da guarda, mas também o sacerdote recebe um anjo que o guiará na sua vocação como sacerdote. Assim como quando nós, leigos, nos casamos perante a igreja, perante Deus, também recebemos um anjo protetor do nosso matrimônio, da nossa família, um anjo da guarda familiar. Isto quem nos ensina é um grande santo espanhol, São José Maria Escrivá. Então, que nós possamos ter esta vivência e esta certeza da presença dos anjos em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Finalizando o programa de hoje, eu convido você a rezar. Que possamos rezar nesse momento pelos nossos irmãos doentes, pelos que perderam a sua fé, aqueles que estão agonizando neste momento, por aqueles que nesse momento estão distante da luz que é Cristo, né?
e que possamos dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, é Ele que me conduz, porque Ele é a luz que nos guia. Rezemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, continue ligadinho na programação da Rádio JC Guaçucê, porque está chegando aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço, meu querido ouvinte, até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Amanhã é domingo, vamos à missa, vamos estar presente na missa, na Eucaristia. E sábado estaremos aqui de volta, se Deus nos permitir.